Seja bem-vindo a este momento de oração. Antes de qualquer palavra, respire fundo. Solte os ombros. Solte a tensão que você carregou o dia inteiro. Você não abriu este vídeo por acaso. Existe um chamado específico para a sua vida hoje, e esse chamado está escondido dentro de um versículo pequeno, direto e absolutamente decisivo. Ele está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarde essa frase no coração, porque ela vai atravessar cada palavra desta oração. Hebreus 12, 14 não é apenas um versículo bonito para decorar. É uma instrução prática para a vida real, para os relacionamentos reais que você enfrenta hoje. A carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de cristãos cansados. Eram pessoas que enfrentavam pressão, perseguição, perdas e desânimo. Muitos deles já pensavam em desistir da fé, em voltar para a vida antiga, em abandonar o caminho que tinham começado a trilhar com Deus. E é exatamente nesse contexto de cansaço que o autor da carta escreve uma das ordens mais diretas de toda a Escritura. Ele não sugere, ele não aconselha, ele ordena: seguir a paz. Seguir a santificação. A palavra seguir. No texto original, carrega a ideia de perseguir ativamente, de correr atrás de algo com intenção, como quem persegue um alvo que pode escapar se você não for atrás dele com decisão. Isso muda tudo, porque significa que a paz não é um acidente. A paz não cai do céu sobre quem simplesmente espera sentado. A paz é perseguida, é buscada, é trabalhada todos os dias, nas pequenas escolhas. Nas palavras que você decide não dizer, nas ofensas que você decide não guardar, nos rancores que você decide entregar antes de dormir, e junto com a paz, o versículo coloca a santificação. Duas coisas que caminham juntas e que sozinhas ficam incompletas. Você pode até viver em harmonia com todos ao seu redor, mas se o seu interior estiver sujo de amargura, de pensamentos impuros, de hábitos que você sabe que não agradam a Deus, essa paz externa não sustenta nada. E o oposto também é verdadeiro. Você pode se esforçar para viver uma vida separada, dedicada, cheia de disciplina espiritual, mas se você carrega guerra dentro do coração contra irmãos, contra familiares, contra pessoas que um dia feriram você, essa santificação fica manchada. O versículo termina com uma frase que deveria parar qualquer pessoa que ouve com atenção: sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é uma ameaça vazia, é uma descrição de como o relacionamento com Deus funciona. A visão espiritual, a intimidade real com o Pai, a capacidade de enxergar a mão de Deus agindo na sua vida. Tudo isso está diretamente ligado à condição do seu coração. Um coração em guerra enxerga pouco. Um coração impuro enxerga distorcido, mas um coração que persegue a paz e a santificação começa a enxergar com clareza aquilo que antes estava encoberto hoje. Enquanto você ouve esta oração, quero que você pare de pensar em paz apenas como ausência de briga. Paz na Bíblia é muito mais que isso. É a palavra shalom, que fala de plenitude, de restauração, de tudo estar no lugar certo. É a paz que cura relacionamentos quebrados. É a paz que devolve o sono a quem vive ansioso. É a paz que reorganiza a mente de quem vive em conflito constante com os próprios pensamentos. Logo depois desse versículo, o autor de Hebreus acrescenta um alerta importante. Ele fala sobre uma raiz de amargura que, se não for arrancada, brota, causa transtorno e acaba contaminando muita gente ao redor. Pense nisso com cuidado. Uma mágoa que você guarda sozinho raramente fica sozinha. Ela cresce, ela vaza para outras conversas, para outros relacionamentos, para o jeito como você trata pessoas que nem têm relação nenhuma com a ofensa original. É por isso que perseguir a paz não é apenas uma escolha pessoal. É um cuidado que você tem com todos ao seu redor. Arrancar a raiz de amargura antes que ela brote é um ato de proteção sobre a sua própria casa, sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua comunidade de fé. E agora eu quero caminhar com você por diferentes áreas da sua vida, porque a paz que Deus oferece não é genérica, ela é específica, ela alcança lugares exatos da sua história. Comece pensando na sua família. Talvez exista, neste exato momento,
uma conversa que você evita ter, um silêncio que já dura meses, talvez anos, um parente que você ama, mas que magoou você de um jeito que ainda dói. Deus está te chamando a perseguir a paz nesse relacionamento. Isso não significa fingir que nada aconteceu, significa decidir, com a ajuda do Espírito Santo, soltar o peso que você carrega e abrir espaço para a restauração, mesmo que ela demore. Mesmo que o outro lado ainda não esteja pronto para o mesmo movimento, declare comigo, em voz alta ou em silêncio, o que fizer sentido para você agora. Senhor, eu escolho perseguir a paz na minha família. Eu entrego a mágoa que carrego. Eu recuso continuar alimentando a distância. Eu creio que a tua paz pode reconstruir o que parecia impossível. Pense agora no seu ambiente de trabalho ou de estudo. Talvez exista ali uma pessoa difícil, um conflito de opiniões, uma rivalidade silenciosa, uma injustiça que você sofreu e que ainda pesa. A ordem de Hebreus 12 não escolhe apenas os relacionamentos fáceis. Ela pede paz com todos. Isso inclui quem te decepcionou. Isso inclui quem competiu com você de forma desleal. Isso inclui quem você jurou nunca mais confiar. Declare comigo, Senhor, eu escolho perseguir a paz mesmo com quem me feriu. Eu não vou deixar que a amargura defina como eu trato as pessoas. Eu entrego cada injustiça que sofri nas tuas mãos, porque sou tu, ex-juiz justo. Agora eu quero falar sobre um campo de batalha que muita gente ignora, que é a vida interior, os pensamentos, aquilo que ninguém vê. A santificação não é apenas sobre comportamento externo. Ela começa na mente, nos pensamentos que você deixa se instalar, nas fantasias que você alimenta, nas comparações que você faz e que geram inveja, no orgulho que se disfarça de autoconfiança. Deus quer purificar essa área também, porque é dali que nascem as ações que depois precisam de arrependimento. Declare comigo, Senhor, eu entrego a Ti os pensamentos que eu escondo até de mim mesmo. Purifica a minha mente. Renova o meu entendimento. Eu escolho pensar naquilo que edifica, que é puro, que é digno de louvor. Pense também na sua saúde emocional. Ansiedade, medo do futuro, insônia causada por preocupação excessiva. Tudo isso muitas vezes é sintoma de uma guerra interna que não foi entregue a Deus. A paz que Cristo oferece não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É a certeza de que mesmo sem todas as respostas, você pode descansar. Declare comigo, Senhor, eu recuso viver refém da ansiedade. Eu escolho a tua paz, que excede todo entendimento humano, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E existe ainda a área da vida financeira, das finanças da casa, do sustento, das contas que preocupam. Muita gente perde a paz justamente aqui, comparando o que tem com o que falta, vivendo com o coração apertado. Deus conhece cada necessidade sua antes mesmo que você abra a boca para pedir. Perseguir a paz nessa área significa confiar no cuidado do Pai. Enquanto você continua trabalhando com excelência e sabedoria, declare comigo, Senhor. Eu entrego a Ti a preocupação com o sustento da minha casa. Eu creio que Tu supres cada necessidade segundo as Tuas riquezas em glória. Eu escolho trabalhar com paz e não com desespero. Se você é casado, quero falar diretamente com o seu coração agora. O casamento é, muitas vezes, o lugar onde mais custamos a perseguir a paz. Justamente porque é o relacionamento mais próximo, mais exposto, mais desgastado pelo dia a dia. Palavras ditas com raiva, silêncios que duram dias, decisões tomadas sem diálogo, tudo isso vai corroendo aquilo que deveria ser aliança. Deus está te convidando hoje a ser o primeiro a dar o passo. Não porque você é o único responsável pelo que está quebrado, mas porque a paz sempre precisa de alguém disposto a começar. Declare comigo, Senhor, eu escolho perseguir a paz no meu casamento. Eu recuso guardar contas do que o outro fez de errado. Eu escolho ser instrumento de reconciliação dentro da minha própria casa, começando por mim. Pense agora na sua comunidade de fé, na sua igreja, no grupo de pessoas com quem você caminha espiritualmente. É comum existir ali também desentendimentos, disputas de opinião, mágoas guardadas entre irmãos que deveriam estar unidos pelo mesmo propósito.
Muitas pessoas se afastam da igreja não por perderem a fé em Deus, mas por não conseguirem lidar com a ferida causada por outro cristão. Deus quer curar isso também. Ele quer que o seu corpo funcione em unidade, mesmo com as diferenças naturais que existem entre pessoas diferentes. Declare comigo: Senhor, eu escolho perseguir a paz dentro da comunidade que tu me deste. Eu recuso alimentar fofoca, comparação e disputa. Eu escolho ser ponte e não muro. Entre os irmãos que tu colocaste ao meu redor, existe ainda uma área que muitas vezes esquecemos de tratar diante de Deus, que é a nossa própria boca, as nossas próprias palavras. Tiago escreveu que a língua, sendo pequena, tem o poder de incendiar toda uma floresta. Quantas vezes uma palavra dita no calor da raiva destruiu em segundos que levou anos para ser construído? Perseguir a paz também significa vigiar o que sai da nossa boca antes que a ofensa aconteça. E não apenas depois de já ter causado o estrago. Declare comigo: Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Eu escolho falar palavras que edificam e não palavras que destroem. Eu recuso usar minha língua como arma contra quem eu deveria amar. E por fim, quero te levar a um lugar de reflexão que poucos alcançam, que é o perdão a si mesmo. Muita gente consegue perdoar os outros, mas carrega culpa e condenação por erros do próprio passado. Isso também impede a paz. Isso também mancha a santificação, porque santificação verdadeira não nasce de autopunição, nasce de graça recebida e vivida. Declare comigo, Senhor: eu escolho me perdoar pelos erros que já entreguei a Ti. Eu recuso viver preso a uma culpa que Tu já pagaste na cruz. Eu aceito a Tua graça sobre a minha própria história. Existe também uma conexão direta entre a paz que você persegue e o descanso do seu corpo. Muita gente vive noites mal dormidas não por falta de cansaço físico, mas porque a mente continua repassando a mesma discussão, a mesma frase ofensiva, o mesmo cenário de conflito várias vezes seguidas. Como um filme que não termina. Quando você entrega essa guerra interna a Deus, o seu corpo também recebe permissão para descansar de verdade. A paz de Deus não é apenas espiritual, ela alcança o sono, a respiração, o ritmo do coração. Declare comigo: Senhor, eu entrego a Ti os pensamentos que insistem em voltar durante a noite. Eu recuso reviver hoje discussões que já deveriam ter ficado no passado. Eu escolho descansar no corpo porque escolhi descansar primeiro no espírito. Por fim, pense no legado que você está construindo. Cada escolha que você faz hoje, cada mágoa que você solta ou que você guarda, cada palavra que você escolhe dizer ou calar, está formando um padrão que vai influenciar as próximas gerações da sua família. Filhos aprendem mais observando como os pais lidam com um conflito do que ouvindo discursos sobre paz. Se você é o primeiro na sua linhagem a decidir perseguir ativamente a paz e a santificação, saiba que você está mudando a história de quem vem depois de você. Declare comigo: Senhor, eu escolho ser o ponto de virada na minha família. Que a paz que eu persigo hoje se torne herança para os que vêm depois de mim. Que a santificação que eu busco hoje abra caminho para que as próximas gerações te conheçam com ainda mais profundidade. Agora quero te conduzir a um momento de oração central, mais profundo, onde vamos apresentar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser tratado, Pai Celestial. Eu venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes busquei paz nos lugares errados. Busquei paz tentando controlar tudo ao meu redor, tentando agradar todo mundo, tentando evitar qualquer conflito, mesmo quando isso significava me calar diante de coisas que feriam a minha alma. Hoje eu entendo que a verdadeira paz não vem de fora. Ela vem de dentro quando eu me rendo à Tua vontade e permito que Tu governes cada área da minha vida. Eu te entrego, Senhor, os relacionamentos quebrados que ainda pesam sobre mim. Eu te entrego as pessoas que feriram o meu coração e que eu ainda tenho dificuldade de perdoar completamente. Eu escolho, pelo poder do Teu Espírito, soltar essas amarras. Não porque a dor não existiu, mas porque eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu te entrego também a minha busca por santificação. Eu sei que existem áreas da minha vida que ainda não estão alinhadas com a Tua vontade. Hábitos, pensamentos, palavras, atitudes. Eu não te peço perfeição instantânea, Senhor, porque eu sei que a santificação é um processo
mas eu te peço disposição para caminhar nesse processo todos os dias, sem desistir, sem me acomodar, sem justificar o pecado com desculpas fáceis. Restaura, Senhor, o que está quebrado nos meus relacionamentos familiares, toca o coração de quem está distante de mim e toca também o meu coração, para que eu esteja pronto para o reencontro quando ele acontecer. Cura as feridas antigas que ainda sangram por dentro, mesmo quando por fora eu finjo que está tudo bem. Dá-me, Senhor, um coração puro, porque a tua palavra diz que os limpos de coração verão a Deus. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero enxergar a tua mão agindo na minha história com clareza, e eu entendo, através deste versículo, que isso depende da condição do meu coração. Por isso eu te peço, purifica-me, renova-me, santifica-me, arranca de mim. Senhor, qualquer raiz de amargura que ainda esteja escondida, mesmo aquela que eu não sei nomear com clareza, tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Tu sabes exatamente qual ferida ainda dói, qual pessoa ainda pesa na minha memória, qual situação ainda me faz respirar fundo quando eu lembro dela. Eu entrego cada uma dessas raízes a ti agora, e te peço que no lugar delas tu plantes paz, plantes graça, plantes capacidade de recomeçar. Cuida também, Senhor, do meu casamento, da minha família, dos meus amigos mais próximos. Coloque em mim disposição para ser o primeiro a pedir perdão quando for necessário. E coloca também em mim discernimento para saber quando é hora de simplesmente esperar em ti, sem forçar uma reconciliação que ainda não está madura. Cuida da minha comunidade de fé, une o que está dividido. Cura o que foi ferido por palavras ou atitudes entre irmãos. Guarda minha boca, Senhor, que dela não saiam palavras que eu vá me arrepender amanhã. Que a minha língua seja instrumento de bênção e não de destruição. E cuida também do meu próprio coração em relação a mim mesmo. Liberta-me de qualquer condenação que eu ainda insista em carregar sozinho, mesmo depois de já ter sido perdoado por ti, agora com um coração mais leve. Eu quero declarar sobre a sua vida algumas verdades que precisam ecoar até o próximo. Amanhecer. Você não foi feito para viver em guerra permanente. Você foi chamado para a paz. Toda pessoa que hoje te feriu não tem poder sobre o seu futuro, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Toda situação que hoje parece impossível de reconciliar pode ser tocada pelo mesmo Deus que reconcilia o céu com a terra através de Cristo. Declare com convicção: eu persigo a paz com todos, porque essa é a minha ordem hoje. Eu persigo a santificação, porque eu quero ver o Senhor com clareza. Eu recuso viver preso a rancores que só me aprisionam. Eu recuso deixar que a amargura defina quem eu sou. Eu escolho, hoje e todos os dias, ser um instrumento de paz nos lugares onde Deus me colocou. Declare também: nenhuma raiz de amargura vai brotar na minha vida e contaminar aquilo que Deus está construindo em mim. O meu casamento, a minha família, a minha comunidade de fé estão sob a cobertura de Deus, e eu creio que o que está quebrado pode ser restaurado. As minhas palavras vão edificar, não destruir. E eu me liberto agora de qualquer culpa do passado que já foi coberta pela graça de Cristo. Você não foi feito para carregar sozinho o peso de relacionamentos quebrados. Você foi chamado para ser ponte de reconciliação onde havia divisão, para ser voz de paz onde havia gritaria, para ser exemplo de santidade onde havia acomodação. E cada passo que você dar nessa direção hoje é um passo que te aproxima mais de enxergar Deus com clareza na sua própria história. Que essa paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente esta noite. Que você durma sabendo que não precisa carregar sozinho o peso das relações quebradas. Porque existe um Deus que restaura, que reconcilia, que cura o que parecia impossível de curar. Antes de encerrarmos, se esta oração falou ao seu coração, eu quero te convidar a se inscrever neste canal e deixar o seu like. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir hoje sobre a paz e a santificação que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, agora e sempre.